1517, e a partir daí, então, nós podemos dizer que os protestantes passaram a existir, né? Porque aí começa a reforma protestante, tá? Por que a gente, né, fala tanto da Convenção Batista, da Igreja Batista? Aí tem algumas palavras, né, de pessoas de outras igrejas que vieram para as igrejas batistas, né? Por exemplo, você está dando para ver aí em cima, o primeiro aí está dizendo: estou saindo da igreja X e vou para a igreja batista, estou feliz com a minha escolha, não que a igreja que eu pertença, né, seja ruim, mas a batista me conquistou, né? Então a batista me conquistou. As doutrinas, ensinamento, tipo de culto. O de baixo diz: sou batista vindo da igreja X, só tenho uma explicação: fui chamado para ser batista, né? A outra embaixo diz: sou ex da igreja tal, tá? Estou muito feliz na igreja batista, me sinto livre da escravidão. Então são coisas que a gente vai aprendendo, né, que marcam um pouco a vida da pessoa. Não que sejamos para Deus melhores do que outros, somos todos iguais, tá? Deus não faz acepção de pessoas, não é a denominação que salva ninguém, não é essa identidade que salva ninguém. Quando é que surgiu a denominação batista? No século XVII. No século XVII surgiu esse termo batista. Daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre isso. Quando é que surgiu a primeira batista? Olha, em 1609, na Holanda. Em 1609, tá, um grupo foi para a Holanda e ali organizaram a primeira igreja batista no mundo. Quais são as origens das igrejas batistas, né? Nós trabalhamos com 3 teorias da origem da escola batista, tá? Da igreja batista. A primeira é que ela teria uma sequência desde João Batista. Começou lá em João Batista, no Jordão, e vem até hoje seguindo aquelas doutrinas que ele ensinava, tá? E mudou, né, com certeza de nomes, tá? E hoje, né, seria a Igreja Batista, seguindo aquela doutrina lá do Rio Jordão, de Jerusalém, tá, que João Batista começou a ensinar. Uma segunda teoria é que nós seríamos, né, teríamos surgido aí através dos anabatistas, tá, um outro grupo religioso. E a terceira teoria, que é a mais aceita, seria que a denominação batista, a Igreja Batista, teria surgido dos separatistas ingleses no século XVII. No século XVII, o grupo teria fugido da guerra dos Estados Unidos, tá? Teria feito ali, né, surgido ali, então, a denominação batista, através dessa separação por causa da guerra civil nos Estados Unidos. A teoria separatista é a mais aceita. Um grupo teria ido para a Holanda e organizado aí uma igreja batista. Por isso que esse grupo, em 1609, na Holanda, fugindo dos Estados Unidos, organizou ali uma igreja batista. Quando surgiu a igreja? Então, em 1608, né, um grupo de refugiados ingleses foram para a Holanda em busca de liberdade religiosa. Eram liderados por um advogado chamado John Smith, né, e um clérigo, Thomas Helps, um advogado. Organizaram em Amsterdã, em 1609, uma igreja de doutrina batista. Então a primeira igreja batista surge em 1609. Quais foram os primeiros protestantes no Brasil? Os primeiros protestantes no Brasil vieram com a invasão francesa na Baía de Guanabara, né, em 1555. Vieram alguns protestantes, né, junto com os franceses, e aqui ficaram. Enquanto os franceses não foram expulsos, né, ficaram por aqui. E depois até continuaram. Então os primeiros protestantes pisaram no Brasil com a invasão francesa. Os presbiterianos, por exemplo, né, diz a história que Villegayon, quando ele invade a Baía de Guanabara, ele começa a ter problemas com as pessoas que vieram, e ele pede então à igreja na França, né, que envie, né, alguns religiosos para que ajudassem, né, amenizassem aqui a situação. E então ele recebe um grupo de calvinistas, né? Calvinistas seriam aqueles que seguiam a doutrina de Calvino, tá? Onde é a base do presbiterianismo, tá? Então
veio um grupo de calvinistas, né, para que pudesse estar aqui no Brasil, grupo da França, né, estar aqui no Brasil ajudando naquela colonização francesa no Brasil. Então foram os primeiros protestantes que vieram para o Brasil. E outros protestantes, a igreja congregacional, também ela surge no Brasil, tá, por volta aí de 1892. Tem toda uma história, porque ela tem origem em dois grupos da igreja congregacional, tá? Ela vem de duas raízes distintas. A primeira está associada ao trabalho missionário realizado no Brasil por um médico missionário escocês de nome Robert Reid. Tá? Eles começaram um trabalho e depois tem uma segunda raiz, a imigração dos alemães. Então teria escoceses e alemães, né, trabalhando com a igreja congregacional no Brasil. Os metodistas, é uma denominação metodista, sendo que de orientação metodista protestante ou tradicional, fundada por missionários americanos em 1867. 1867, né? Por quê? Também por causa da Guerra Civil Americana. Então, a metodista também se divide em dois grupos: a Igreja Metodista do Brasil e a Igreja Metodista Episcopal do Sul. Então, nós temos dois grupos que vieram para o Brasil. Qual é o crescimento protestante do Brasil? É interessante que a gente olhe para esse crescimento, tá? E percebemos que o protestantismo no Brasil, ele tem crescido, tá? E a gente percebe, qual é o percentual disso, como é que está, né, esse crescimento. A gente... Aqui eu mudei de computador, e está um pouco lento para abrir. Esse crescimento é importante a gente avaliar, porque de tempos em tempos, né, se faz um censo. E esse ano tem o censo. O IBGE está aí com um concurso para 200 e tantas mil pessoas, tá? E com certeza muitos números vão mudar, né? Essa informação aí é de 2000, tá? Onde diz que o número de evangélicos aumenta em 61%. 2010, perdão, 2010, tá? 61%. Então é importante que a gente saiba, né, como é que está esse crescimento populacional evangélico no Brasil, para que a gente saiba como é que está, qual o resultado, né, do trabalho das igrejas evangélicas, de uma forma geral. Não é só batista, né, não é só batista, mas temos várias denominações que colaboram para isso. Quando nós olhamos para os protestantes no Brasil, a gente precisa pensar em números, tá? Em números, para que a gente possa entender como é que está o crescimento, evangélico de uma forma geral. Deixa eu pegar só esse link aqui para a gente poder avaliar esses números. Está repetindo muita coisa aqui. Vamos deixar ele para depois. No outro momento a gente vê isso. Porque o número de protestantes no Brasil, é interessante que a gente saiba isso, né? E agora em 2020 o IBGE vai estar mostrando isso de novo, né? Como é que está o número de protestantes no Brasil. Depois a gente volta a esse quadro. A presença batista no Brasil, ela tem aproximadamente 150 anos, 150 e alguns anos, né, que começa a história batista no Brasil. Então a gente percebe, desde 1500, com a presença de calvinistas, tá, nós somos relativamente novos, né, 150 anos, não sei se você consideraria aí uma denominação antiga, né, ou nova, ou média, mas é interessante que a gente entenda isso, que a presença da doutrina calvinista, de onde se originam os presbiterianos, tá, é bem mais antiga do que a presença batista. Mas muitos grupos trabalharam no decorrer da história, congregacionais, metodistas, batistas, tá? A própria Assembleia de Deus, ela é originária da Igreja Batista, de um pastor batista que organizou a Assembleia de Deus. O primeiro culto evangélico no Brasil foi
aconteceu no dia 10 de março de 1557. 1557, tá? Primeiro culto evangélico no Brasil. Em março de 1557, a colônia foi reforçada por mais de 280 pessoas, entre elas estavam 12 calvinistas de Genebra, que traziam credenciais do próprio Calvino, Pierre Richer, né, e Guilherme Cartier, né, pastores ordenados, celebraram o primeiro culto protestante em terras brasileiras. Então, 1557, o primeiro culto. Mas com a expulsão francesa, o que acontece? Os franceses foram expulsos, tá? Mas o trabalho em si continuou no Brasil, né? Alguns ficaram, tá? A expulsão francesa na Baía de Guanabara, né, nos mostra aí um fato na história muito pouco conhecido, tá? Porque existia ali naquele grupo, né, algumas pessoas que foram, com a expulsão dos franceses, foram presas, e uma pessoa chamada Jacques Le Baleur, né, ele foi preso e conduzido ao Rio de Janeiro para ser executado, tá? Um protestante, um evangélico, ele seria executado, e diz a história, está na internet, tá? Não estou falando, acusando, né, alguém de outra religião que cometeu, mas a história mostra isso, é pouco divulgada, mas mostra, tá? Que na hora da execução, o Carrasco se recusou a executar aquela pessoa, tá? Queria ser executado e o Carrasco se executou. E diz a história que José de Anchieta, tá, foi e executou aquela pessoa, tá? É história, depois você comprove isso, tá? Mas é fato histórico. Então, por que Anchieta demorou tanto para ser canonizado? Às vezes a gente vê alguma situação, mas não liga o fato, né? Por que a canonização de José de Anchieta demorou tanto? Esse padre, Anísio Pereira Reis, foi um padre convertido, e ele tem um livro, né, O Santo que Anchieta Matou. Talvez esse tenha sido um dos livros que foi caçado alguns anos atrás, mas se você ainda encontrar, talvez no sebo ou na internet, você vai entender um pouco dessa história. Esse padre conta a história, essa história, né, dessa acusação desse crime, o santo que Anchieta matou. Villegayon, então, ele trai, né, aquelas pessoas, tá? Porque quando ele trouxe aquelas pessoas e eles começaram a evangelizar as outras pessoas, né, franceses também que vieram, começaram a trabalhar ali no evangelho, ele percebeu que começou a ter problemas com aquela doutrina, com o que estava sendo ensinado, tá? Então, ele vai e pega essas pessoas, tá, e começa a tratá-las de maneira diferenciada. No início tudo foi maravilhoso, mas quando eles começaram a trabalhar o evangelho, tá, eles foram, mudou ali o relacionamento, tá, com Villegayon. E esse grupo chamado de huguenotes, né, a situação dos huguenotes não estava nada favorável na França, no final de 1555. Villegayon chegou com 400 homens à ilha Sergipe, hoje ilha de Villegayon, na Baía de Guanabara. Então aquele grupo veio para cá para ajudar, tá? Qual foi o primeiro mártir brasileiro? O primeiro mártir brasileiro vem dessa parte aí de Villegayon. O desfecho da primeira presença protestante mais articulada da trágica foi trágica. Villegayon muda a sua atitude em relação aos calvinistas, polemiza em torno de questões teológicas e, diante do clima desfavorável, os protestantes decidem voltar à França. Uma parte do grupo, por razões náuticas, retorna. 5 são presos e intimados por Villegayon a se posicionar em relação aos pontos teológicos controvertidos. O documento redigido ficou conhecido como Confessio Fluminense, né? Foi a primeira confissão de fé feita no Brasil, nessa parte aí, tá? Primeira confissão de fé feita no Brasil. No dia seguinte foram executados 3 signatários, tá? E eles ficaram conhecidos como os 3 primeiros mártires evangélicos do Brasil. Você vê que naquela época, né, já existia uma perseguição religiosa. Primeiros protestantes no Brasil são esses grupos, né, presbiterianos, congregacionais, agora metodistas, batistas, tem em torno de 150 anos, tá? Agora, por que eu sou batista? Por que eu sou batista? É importante a gente entender isso, tá? Quando surgiu a denominação batista? Falamos que surgiu em 1608. Qual é o organograma? Tá? Este ano vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, na Barra, tá?
a Aliança Batista Mundial. A Aliança Batista Mundial seria, né, o que está acima, né, do organograma. Depois viria as convenções internacionais. O que seriam as convenções internacionais? A nossa aqui, a Convenção Internacional, Convenção Batista Brasileira, né, Convenção Batista do Uruguai, Convenção Batista da Argentina, Convenção Batista de cada país. Estaria abaixo da Aliança Batista Mundial. Depois viria a convenção, dentro da Convenção Batista Brasileira, nós temos as estaduais. Então, cada país tem a sua convenção, aqueles que, onde a presença batista se faz ali, né, presente, né, tem a sua convenção. Aí, cada região tem a sua convenção. No nosso caso aqui, a Convenção Batista Brasileira, ela é formada pelas convenções estaduais. Cada estado tem a sua convenção, com exceção do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tem duas convenções. Tem a Convenção Carioca, que faz parte aqui do Rio, né, que são as os 152 bairros, se não me falha a memória, do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, né, forma a Convenção Carioca, tá? Que temos aí em torno de 520 igrejas dentro do Rio de Janeiro. Mas dentro do estado do Rio de Janeiro tem outras igrejas que formam a convenção, a nossa aqui é chamada Carioca e a outra é chamada Convenção Fluminense. Mas se você pegar uma igreja aqui de Nova Iguaçu, Caxias, faz parte da Convenção Fluminense, que pega as igrejas lá de Itaperuna, lá de Varriçai, na divisa com o Espírito Santo. Entendeu como é que é, a questão geográfica? O Rio de Janeiro tem uma convenção própria, Convenção Batista Carioca, mas a Fluminense alcança todo o restante do estado do Rio. Agora, abaixo das estaduais, nós temos as associações, agora chamadas de rede. Nós fazemos parte da Senai, a Associação Senai de Igrejas Batistas. Hoje, Rede Senai de Igrejas Batistas. Hoje nós somos uma rede. E abaixo das associações temos as igrejas locais, a qual tem a Igreja Batista do Riachuelo. Então vem, né, descendo, e precisamos entender isso. Isso é cultura inútil? Acredito que sim, talvez você vai dizer que sim, mas é importante a gente saber isso. A primeira Igreja Batista em solo brasileiro, ela surgiu, tá, por volta de 1871. Em 10 de setembro de 1871, desembarcou no Brasil, em Santa Bárbara de Oeste, em São Paulo, um grupo de colonos norte-americanos sulistas derrotados da guerra entre o sul e o norte dos Estados Unidos. Foi a chamada Guerra da Secessão. E ali eles fundaram uma colônia. E nessa colônia fundaram ali a primeira igreja batista. Tá? Há uma discussão sobre a primeira igreja que foi fundada lá na Bahia, em Salvador, e essa de São Paulo, e essa de Santa Bárbara de Oeste. Tá? A primeira igreja batista em terras brasileiras, sob a coordenação do pastor Richard Ratcliffe. No início, os cultos eram em inglês, que afastavam os habitantes locais, porque o culto era para aqueles colonos, né? O culto era em inglês, ainda não tinha aprendido, né, o português. Então a primeira igreja batista em solo brasileiro, em 1871, em São Paulo. Primeiros cultos em português, depois eles já passaram a fazer o culto em português. Tá? Algumas pessoas daquelas, né, começaram a aprender o português e depois passaram a fazer o culto em português. E aí tiveram uma presença muito importante de outro padre, que também se converteu, padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Tá? Esse foi, nós podemos dizer que foi o primeiro batista brasileiro. Foi um padre. Ele se converte, ele começa a ler a Bíblia e entende que havia algo errado, aí ele decide, né, ser protestante. Ele deixa a Igreja Católica e passa, né, aquele grupo, ele se juntar com aquele grupo, e depois ele é batizado na Igreja Batista, tá? E ali ele, né, ajuda aquelas pessoas a aprenderem o português e estarem trabalhando com aqueles locais, para que eles pudessem então entender melhor, né, a Bíblia. Então esse padre Antônio Teixeira de Albuquerque, né, teve uma grande participação na história da igreja. Um brasileiro levantado por Deus para o protestantismo brasileiro.
Às vezes nós pensamos nas dificuldades que vamos ter por fazer alguma coisa, quando somos convidados a fazer alguma coisa, mas Deus, Ele nos capacita, ou Ele providencia as pessoas. Este padre, né, ele teve grande importância no início. Ele se converteu lendo a Bíblia e foi batizado nessa igreja, a primeira igreja batista, né, organizada em solo brasileiro, em 15 de abril de 1840, né, a 7 de abril de 1887, período que ele viveu. É um ex-padre católico e o primeiro batista brasileiro e primeiro pastor batista brasileiro. Os batistas do Brasil. A Convenção Batista Brasileira é o mais antigo grupo batista no Brasil. Acredita-se que o primeiro missionário batista no Brasil foi Thomas Jefferson Bowen, que serviu na Convenção Batista do Sudeste em 1859 a 1861. Tá? Depois é preciso ver, né, essa história, tá? Mas o Batista ele tem em torno de 150 anos no Brasil. A organização da Convenção Batista Brasileira. A primeira igreja batista em Salvador foi organizada em 1882. Primeira igreja batista em Salvador foi organizada em 1882. Aí sim, por que ela é considerada a primeira lá em Salvador? Porque aquela igreja de Santa Bárbara do Oeste, né, foi organizada por americanos. O objetivo era trabalhar com os americanos ali. Tá? Mas aquela lá de Salvador, ela é considerada a primeira igreja batista do Brasil, porque foi em solo brasileiro, organizado por brasileiros. Por isso que essa questão precisa ser entendida. 25 anos depois foi fundada a Convenção Batista Brasileira, porque aí já eram 3 igrejas que começou a Convenção Batista Brasileira. A primeira igreja batista do Brasil. Já existiam 2 igrejas organizadas por imigrantes americanos. Em 1882, quando foi organizada a primeira igreja batista da Bahia, voltada para a evangelização do Brasil, já existiam então 2 outras igrejas batistas organizadas por imigrantes norte-americanos residentes em São Paulo. Então tem essa discussão aí: qual é a primeira igreja do Brasil? A de Salvador ou a de São Paulo? O que era necessário para manter o grupo unido? Para manter esse grupo unido, irmãos, tinha que ter um documento, né? Tinha que ter um manual. Então foi criada a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, para que, né, pudesse todos entender, né, da mesma forma. Porque quando o corpo dividido, né, ele não subsiste. A igreja dividida, ela não subsiste. Então quando você pega uma declaração doutrinária, você vai entender, se você seguir aquilo ali, da mesma forma que a igreja lá, né, no norte ou no nordeste ou no sul vai estar pensando da mesma forma. Qual é a grande falha que eu vejo do Batista? O Batista é maravilhoso? Sim, tem muita coisa boa, mas tem algumas coisas também que a gente precisava deixar de lado, tá? E um dos grandes erros que eu vejo é o não registro da marca, da patente batista. Por que isso? Porque muitos hoje têm organizado igrejas. Aqui na João Ribeiro, em Pelares, né, existe uma igreja chamada Igreja Batista Pentecostal de Portas Abertas. A gente pergunta: por que esta igreja tem com a denominação batista? Né? Mas não houve o registro da marca. Tenta abrir uma outra igreja com uma marca, né, que eu prefiro não citar o nome, mas você já pensou? Vê se você vai conseguir abrir. A população batista, até 2010, tá, a Convenção Batista tinha cerca de 1.360.000 membros, distribuídos em mais de 7.800 igrejas. Isso no Brasil, 7.800 igrejas. No Rio de Janeiro temos 520. Em 2018, a Convenção declarou ser formada por 1.706.003 membros, em 8.753 igrejas e 4.944 congregações. Isso é o que nós éramos em 2018. Com certeza o censo agora vai dar um número muito maior que isso. A denominação batista já se dividiu? Né? Às vezes a gente olha assim e pensa: não, é uma denominação sólida, é uma igreja sólida. Mas em algum momento da história nós tivemos um racha na denominação batista, tá?
Em 1965, 67, 65, né, as igrejas batistas do Brasil, principalmente de Minas Gerais, com a renovação espiritual e com os dons do Espírito, né, o surgimento do grupo que deu origem à Convenção Batista Nacional. Então, em 1965, houve uma divisão na denominação batista. Um grupo de pastores, né, por algumas razões, decidiu se desligar do outro grupo e organizou-se assim a Convenção Batista Nacional, tá? Que são as igrejas batistas que nós chamamos de renovadas, da Convenção Batista Nacional, que é separada da Convenção Batista Brasileira. Mas são batistas, adoram o mesmo Deus, mas por alguma razão, que não vamos entrar no mérito da questão, né, saíram da Convenção Batista Brasileira e organizaram uma outra convenção. 16 de setembro de 1967, né, a AMB passou a se chamar Convenção Batista Nacional. Aí surgiu a outra convenção. Existem outras igrejas batistas? Existem, não tem só a Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, que é a chamada tradicional, e a renovada não. Existe um outro grupo de batistas chamado Igreja Independente. E a gente, né, precisa entender isso sim. A população batista do Brasil, já falamos, tá. O que era necessário para manter o grupo batista unido? Né, a declaração doutrinária, tá. É que eu juntei aí depois alguns slides e acabou ficando repetido, né? Por que a importância, né, da marca? Por que a importância da marca? Isso aí são marcas denominacionais, isso aí não salva ninguém, tá? Mas se você olhar, algumas igrejas, né, são divididas várias vezes e vai criando igrejas diferentes. Então a denominação batista teve essa divisão, né? Cada denominação tem uma marca e cada igreja muitas das vezes cria uma logo para que ela seja identificada. Isso é importante. Outro dia eu estava na rua e vi alguém lá com esse símbolozinho aí do fogo e a cruz, né? Aí eu comentei com quem, acho que a Letícia que estava comigo, eu disse para ela, tem um metodista nesse carro. Por que eu disse que tinha um metodista? Por causa daquele símbolozinho ali, né, da cruz. Às vezes quando a pessoa é de outro grupo, né, tem lá uns 3 pontinhos que identifica, tem alguma coisa que identifica aquela pessoa, e a gente sabe, bom, ali tem alguém que segue a esse grupo. Se fosse uma logo batista, a gente diria, não, ali tem um batista. Ah, pastor, mas qual é a importância de saber quem está na frente ou da pessoa te conhecer? Porque às vezes você precisa ser identificado. Há um livro chamado Rastro de Sangue, né, que ele conta um pouco da história, né, da igreja no Brasil. E, né, conta-se que em determinado momento em Minas, se me falha a memória, tá, um grupo estava pregando, o pastor estava pregando em praça pública e ele ia ser lixado ali, né, iam bater muito nele, tá, iam lixá-lo literalmente. E quando as pessoas souberam daquilo ali, viram o fato acontecer, ele simplesmente fez um sinal que o identificava como participante de um determinado grupo, só que existia várias pessoas daquele grupo naquela praça também, e aquele grupo, diz a história, que fez um cordão de isolamento em volta dele, para protegê-lo. Porque quando você chega em algum lugar e se identifica, eu sou batista, muitas das vezes você é tratado de um jeito. Se você disser, eu sou evangélico, né, você é tratado de um jeito. Se as pessoas não te identificarem, talvez você é tratado até melhor, né? Mas às vezes, né, o fato de você se identificar como cristão, como servo de Deus, né, facilita a nossa vida, tá? E nos ajuda em algumas situações. Mas essas marcas, como eu falei, não salvam ninguém. Vamos começar então agora praticamente a nossa doutrina, né? O que é doutrina? O que é doutrina para você? Doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. É um conjunto das ideias básicas contidas no sistema filosófico, político, religioso e econômico. Doutrina é aquilo que vai nos dar o norte, vai nos dar a direção, né? Por isso que o nome é doutrina. Quando a gente no direito está vendo, né, falando para a pessoa para ler sobre determinado assunto, a gente fala, busca na doutrina. Busca na doutrina
para ver o que você vai encontrar, para ver o que você entende. Doutrinas vem de uma palavra grega que significa ensino. Ensino. A Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina a verdade, essencial para nossas vidas. 2 Timóteo 3,16. Quando aprendemos o que a Bíblia ensina, aprendemos doutrina. Há uma diferença entre doutrina bíblica e doutrina batista. Doutrina bíblica e doutrina presbiteriana. Entre uma e outra, se houver algum conflito, nós vamos seguir a Bíblia. Nós vamos seguir a Bíblia. Tá? Então é melhor que a gente entenda as duas coisas para que você possa entender o que o pastor estiver falando, o pregador estiver falando, que vai de encontro à doutrina bíblica. Porque, por exemplo, nós entendemos que, como batistas, nós não perdemos a salvação. Mas há grupos que entendem que perdem a salvação. Mas para as duas coisas você vai encontrar fundamento na Bíblia. Tá? Mas para você entender um texto, você tem que muitas vezes entender todo o contexto. Você não pode pegar passagens isoladas. É preciso que a gente entenda por completo. Então, doutrina é um ensino que tem por base a Bíblia. A doutrina cristã é fundamentada na Bíblia. O que este versículo nos lembra? Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Já parou para pensar nesse versículo? Imagine um grupo de pessoas, né, querendo ouvir ou aprender determinadas coisas, e eles vão escolher os seus líderes. Eles chamariam alguém para estar à frente deles, né, que não estivesse concordando com seus pensamentos? Por que em uma igreja batista só assume pastor batista? Normalmente é assim, tá? Igrejas da Convenção Batista só assume pastor batista. Por que isso acontece? Porque o pastor batista ele vai falar de acordo com o que a igreja pensa. A igreja vai pensar igual ao pastor. Não vai haver conflito de doutrina. 2 Timóteo 4,3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência. Então eu vou querer que alguém fale o que eu quiser ouvir. Entendeu? O ponto fundamental do versículo: a pessoa vai querer que alguém fale o que ela quiser ouvir. Será que eu posso dizer, né, que esta igreja que você está vendo ali, ela está de acordo com a Bíblia? O que acontece? Como surgiu essa igreja? O que pregam nesta igreja? Quem são os líderes dessa igreja? Aí a gente vai lá para o finalzinho: amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências. Este grupo, né, desta igreja, eles trazem para si pessoas que vão falar de acordo com o que eles querem ouvir. Por isso que muitas vezes eu digo: a gente não pode falar ou não deve falar o que a igreja quer ouvir, e sim o que ela precisa ouvir. Alguns até discordam, criam problema com o pastor, com o pregador, mas faz parte. Entre agradar um e outro, nós temos que agradar a Deus. A identidade de uma igreja, a doutrina, ela pregada por uma igreja, é a sua identidade. A sua identidade, tá? Tem várias formas, algumas formas de você ser identificado, né? A mais comum é pela digital, a outra é pela íris, né? E só tem uma. Deus fez você único, Deus fez você, né, único, com uma digital única, com uma íris única. Então são coisas que você são identificado. Mas como religião, como igreja, nós também temos uma identidade que precisamos, né, entendê-la melhor. O que a Bíblia fala de doutrinas? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, é necessária doutrina? Ordem de essência. Romanos 6,17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues.
obedeceste a forma de doutrina. Ou seja, a pessoa fazia uma série de coisas erradas, aí é passado para ele uma doutrina, um ensinamento, e ele obedece, ele segue. Isso é doutrina. Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então a Bíblia está cheia de referências sobre doutrinas, né, que a gente precisa seguir. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, temos aí o fundamento de doutrina. Doutrinas batistas, né? Quais são as características das doutrinas batistas? Tá? Principais características: só batizam e aceitam pessoas convertidas pelo Espírito de Deus. A pessoa primeiro, ela tem que se declarar que ela se converteu para ela ser batizada. Entendeu? Não reconhece como válido o batismo administrado na infância por qualquer grupo cristão, pois crianças recém-nascidas têm consciência, não tem, tá? Administrado na infância por qualquer grupo cristão, pois crianças recém-nascidas não têm consciência de pecado. Por que se batiza uma criança em outra denominação, se ela não tem consciência do pecado? E por que Jesus Cristo disse lá, né, que dos tais era o reino de Deus? Dos tais era o reino de Deus. Então nós precisamos avaliar isso, porque as crianças, elas não têm pecado em si. Elas não têm pecados, então não há a necessidade, né, do batismo aí, do batismo da criança. Por isso que nós só batizamos, tá, a criança a partir de uma certa idade. Tá? Não vou dizer que uma criança de 8, 10 anos não precisa ser batizada, mas uma criança de 1 ano, alguns meses, nós entendemos que não há necessidade do batismo. Por que Jesus foi batizado aos 30 anos? Por que naquela época, né, você não vê falar de batismo infantil no Novo Testamento, no início da igreja primitiva? E a forma de batismo também, né? Então a criança, ela não tem a necessidade de ser batizada, porque ela já está salva. Um dia ela vai perder essa salvação garantida que ela tem, tá? Quando ela tomar consciência do pecado, aí ela perde essa salvação. Aí ela vai precisar levantar a mãozinha e dizer que aceita Jesus. Por isso que o ministério infantil se faz importante. Nós precisamos investir mais no ministério infantil. Uma outra característica da Igreja Batista é a sua cooperação entre suas igrejas. As igrejas cooperam entre si, né, através do plano cooperativo, que nós todo mês enviamos uma parte das entradas, tá? Um percentual das entradas de dízimos para a convenção. É para que haja cooperação, que haja, né, participação das igrejas. O plano cooperativo, ele é usado nas juntas de missões, tá, nacionais, estaduais, tá? Junta de missões Rio. Então tudo isso é dividido. O valor que nós mandamos para a convenção através do plano cooperativo é usado em várias coisas, mas também para que a convenção possa se manter. No início, a exigência de batismo só de convertido é a que mais chamou a atenção do povo e das autoridades, daí derivando a designação batista, que muitos supõem ser uma forma simplificada de Anabatista, aquele que batiza de novo. Aquele que batiza de novo. Né? Então a importância aí do batismo, o que a igreja, o que os batistas pensam, né? Os principais princípios. A aceitação da Escritura Sagrada como única regra de fé e conduta. Nós temos a Escritura, a palavra de Deus, como única regra de fé e conduta. Nós não usamos outro livro, né, para nos posicionar. Essa aqui é a nossa regra de fé e prática, nossa regra de conduta. Nós precisamos entender isso, tá? A Escritura precisa ser entendida dessa forma. O conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. O que é a igreja? É isso aqui? Não. Igreja é um conjunto de pessoas, um conjunto de pecadores, um grupo de pecadores regenerados, tá? Que foram batizados e ali se reúnem. Foram regenerados, né? E ali se reúnem para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Nós todos somos pecadores.
não somos melhores que outros que ainda não tomaram essa decisão. Mas o conceito de igreja é isso, né? É um conjunto de pessoas regeneradas, aqueles que pecaram e teoricamente decidiram não pecar mais. Mas a gente não sabe quem é que está dentro da igreja, tá? A Bíblia diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por isso que a gente acredita né, que nem todos que estão dentro da igreja estão salvos. Mas a gente tem que tratar todos da mesma forma. Deus é que sabe. A separação entre igreja e Estado, né? A igreja ela é separada do Estado. A igreja ela não recebe nenhum valor, né, do Estado para que ela possa existir. Agora eu te pergunto, já parou para pensar enquanto o Estado economiza por causa das igrejas, independente de igreja batista ou outra igreja? Tem muitos filhos de crentes, sim, tá, se desviando, indo para as drogas, fazendo besteira. Mas já parou para pensar quanto o Estado economiza com os ensinamentos que a igreja, no geral, né, passa para seus membros, conscientizando que não deve beber, não deve fumar, não deve roubar, não deve matar? Já pararam para pensar nisso? E o Estado, né, é separado da igreja. A igreja, por que o Estado é separado? Porque o Estado não deve usar a igreja como controle de massa, como controle de pessoas. Por isso que nós batistas entendemos isso. Tem que haver separação entre igreja e Estado. No entanto, a igreja precisa participar da vida política do Estado. Ah, pastor, mas por que tem a separação? E você diz que a igreja tem que participar da vida política do Estado. Porque eles decidem o que vai afetar toda a população. E se tiver um servo de Deus lá, verdadeiramente temente a Deus, ele com certeza vai tomar decisões mais sábias. Absoluta liberdade de consciência, né? Absoluta liberdade de consciência. Nós temos a liberdade de decidir. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas precisamos entender que nós somos responsáveis por nossos atos. Então você tem liberdade de decidir, mas tudo que você decidir, você vai ser responsável por ele. A responsabilidade é individual diante de Deus, né? No passado tinha-se a ideia que o filho estava sofrendo alguma coisa porque o pai tinha pecado. Os antepassados haviam pecado. Por isso, aquela pergunta a Jesus: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? A ideia era essa, que o pecado dos pais era refletido nos filhos, né? Mas nós entendemos que a responsabilidade é individual diante de Deus. Eu tenho a minha responsabilidade, meus filhos têm a responsabilidade deles. Eu posso interceder por eles, eu posso orar por eles, mas se eles não tomarem uma decisão ao lado de Cristo, estão perdidos. Estão perdidos. Ah, como pai eu vou chorar, vou ficar triste, vou. Mas a escolha é deles, a escolha é de cada um de nós. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, né, a mulher vai estar dormindo com o marido na mesma cama, e um vai ser levado, o outro vai ficar. Se tiver nessa situação, um tiver aceitado a Cristo, o outro não. Dizem que há uma empresa de aviação, tá? Que dizem que essa empresa, ela não coloca 2 pilotos crentes, que se dizem crentes, ou seja, 2 pilotos evangélicos. Por quê? Eles entendem que quando Cristo voltar, se havendo a arrebatação, os dois vão ser arrebatados. Então eles colocam um crente ou não crente, para garantir que aquela tripulação, né, chegue ao destino final. A responsabilidade é individual, é de cada um de nós. A autenticidade e a apostolicidade das igrejas, né? Não sei se você já parou para pensar no nome da Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Às vezes a gente tem que prestar atenção nos nomes, né? Por exemplo, eu fui à prefeitura essa semana, aí cheguei em casa com o papel colado ainda na camisa, que eu esqueci de tirar. Aí alguém me perguntou: por que você dá esse papel na camisa? Aí eu peguei o papel e disse: o que está escrito aqui? Aí fala-se muito da laicidade, né? O Estado é laico, mas o prédio da administração do município do Rio de Janeiro chama-se Centro Administrativo São Sebastião.
Então muda o nome. Se vamos defender a laicidade, vamos mudar o nome do prédio, vamos mudar o nome de São Paulo, vamos mudar o nome de São João, vamos mudar o nome de Santa Catarina, vamos mudar todos esses nomes. Vou fechar nesse quadro. Organização e autonomia da igreja local, né? Organização e autonomia da igreja local. As igrejas, irmãos, elas são autônomas. O que é uma igreja autônoma? Nós participamos de uma convenção, participamos de uma associação, mas nós temos uma autonomia. A convenção e a associação, ela não pode chegar aqui e dizer para a igreja do Riachuelo, faz dessa forma. Faz dessa forma. Tá? Ninguém pode chegar aqui e dizer para a igreja o que ela tem que fazer. Pode chegar aqui e dizer, olha, eu sugiro que vocês façam isso. É aconselhável que vocês façam isso. Tá? E às vezes os conselhos têm que ser seguidos. Né? Certo amigo, pastor Batista, ele assumiu uma igreja que tinha já uns 5 anos sem registrar ata em cartório. E a ata tem que ser registrada em cartório, irmãos. Estou acompanhando outro amigo também que está com um problemão nesse sentido. Mas nessa ocasião, esse amigo chegou para mim e pediu alguma orientação e eu disse, olha, faz assim, 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 dando norte para ele seguir. 6 meses depois ele voltou para mim. Ah, pastor Edmar, eu não consegui resolver aquele problema. Aí eu falei, você fez assim, assim, assim? Não, você me orientou, mas eu resolvi seguir de outra forma. Aí eu disse, olha, aquela orientação eu te dei de graça, mas agora o serviço para eu fazer com você eu vou ter que te cobrar. Aí ajudei aquela igreja, levei 6 meses para resolver o problema daquela igreja. Mas resolvemos, graças a Deus. Porque ele não seguia uma orientação que não teria custo nenhum para ele. Era só ele fazer como foi dito, né? Como foi orientado. Então, a convenção, ela orienta. E às vezes, né, a gente faz de outra forma. E faz errado. Para a execução desses fins, organizam-se associações regionais e convenções estaduais e nacionais, não tendo estas, no entanto, autoridade sobre as igrejas, devendo suas resoluções ser entendidas como sugestões ou apelos. Sugestões ou apelos. Por isso que há as convenções, a Convenção Carioca, né, dentro aqui da Convenção Carioca, que acontece uma vez por ano, tá? Há a convenção, a reunião das associações, há a Convenção Nacional, que é realizada todo ano também, início do ano, em janeiro, se me falha a memória, tá? Então, as convenções, elas deliberam ali e trazem as sugestões para as igrejas. Os líderes denominacionais, né, trazem sugestões para as igrejas, mas a igreja pode acatar ou não. Ela é autônoma. Mas ela tem o que nós falamos lá atrás, a participação, a colaboração com outras igrejas, né? Outras igrejas, tanto batistas como de outras denominações. Não é colaborar só com a igreja batista, é colaborar para que o evangelho seja pregado. Nós só mantemos uma doutrina diferente de Assembleia de Deus, presbiteriano, congregacional, mas no entanto, quando falamos de evangelização, de pregar o evangelho, nós temos que dar a mão. O sincretismo religioso, em algumas coisas, nós temos que deixar de lado. Mas quando falamos em salvar vidas, nós temos que dar as mãos. Independente de igreja. Falando de sincretismo religioso, né, você tem que avaliar. Vai ferir, né, o que nós entendemos da Bíblia, então deixamos de lado. Mas eu posso me unir à Igreja Assembleia de Deus, congregacional, presbiteriana e outras igrejas evangélicas para pregar o evangelho. Mas, no entanto, a gente unidos, mas mantém a separação, tá? Por questões doutrinárias. Mas o foco é o mesmo, adoração a Deus e salvação de vidas. Semana que vem. Então, mês que vem, nós vamos começar sobre o que os batistas pensam da Escritura. O que você pensa da palavra de Deus? O que você pensa disso aqui? Tá? A declaração, ela tem algumas orientações também. O que nós pensamos da palavra de Deus? Isso aqui é um simples livro, né? Eu costumo dizer que isso aqui é uma arma, que pode ser usada contra você ou a seu favor. Vou dar um exemplo, rapidamente, né, sem citar nome. Né, algum tempo atrás, um membro estava com dificuldade financeira e chegou para mim no gabinete, né, pastor, nós estamos com uma certa dificuldade financeira e não estamos podendo dar o dízimo.
Eu posso participar da ceia? Nós podemos participar da ceia? O que vocês acham disso aí? Olha, a Bíblia diz que você tem que ser fiel. Se não for fiel, você vai para o inferno. Foi isso que eu disse? Não. Eu disse o seguinte: isso vai passar. Esse momento vai passar. Ore, coloque nas mãos de Deus, que Deus vai cuidar disso. E quando esse momento passar, você acerta com Deus da maneira que você entender, né? Então, ore, coloque nas mãos de Deus, mas não deixe de participar da ceia. Eu poderia, por que eu estou falando isso? Eu poderia usar fundamentos e argumentos bíblicos para mostrar que, mesmo que ele estivesse passando fome, ele teria que se dar o dízimo. É questão de fé. Dízimo é questão de fé muitas das vezes. Por isso que eu disse, a Bíblia pode ser usada a seu favor ou contra você. Depende de quem estiver com ela na mão. A Bíblia é uma arma. E ela mesmo se identifica como uma arma. Certa vez eu fui parado numa blitz e o PM me perguntou: você tem arma no carro? Eu digo: olha, está ali no banco de trás. Aí ele olhou para o banco de trás e viu a Bíblia. Eu disse: ela é uma espada que penetra, né, que faz separação entre alma e espírito. Aí ele entendeu a mensagem. Quando eu falei, é uma espada que faz separação entre alma e espírito, ele disse: vai embora, vai. Né? Mas a arma estava no banco de trás. Vamos orar para a gente poder encerrar esse momento, tá? Mas no mês que vem nós continuaremos o que nós pensamos. Aí praticamente nós vamos começar a entrar nas doutrinas, né? Hoje foi um pouco mais de história, mas se você tiver alguma dúvida, tá? São 10h05, né? Ainda dá para responder algumas perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você usou a palavra e aí ela ficou... Lembra aí, Helena. Qual palavra? Palavrão ou palavra feia? Eles, acho que eles. Oi? Duas coisas que o ser humano tem são que não podem ser confundidas, que Deus criou só individualmente. Digital. E... O que é a digital? É isso que você quer entender? Não, digital ela sabe. Outra. Íris. Tá? O seu olho, tá? O seu olho, ele é único. Ele é único. Tem o filme Anjos e Demônios, tá? Anjos e Demônios, tá? Esse filme tem uns 6 anos talvez, que a pessoa tinha que entrar em um local, tá? E a chave, né? Às vezes você chega com um polegar, você abre, né, algumas coisas, mas aquela fechadura era usada com a íris da pessoa, tá? Ela chegava e metia o olhão lá e a porta abria. Só ela poderia fazer isso. E a pessoa no filme precisava entrar naquele local para tirar, tá, alguma coisa dali. O que ele fez? Arrancou o olho da pessoa e colocou lá. Né? Então, por quê? O seu olho é único. Deus te fez único. Você é única. Não tem ninguém igual a você. Nem se você fosse gêmea, a gêmea seria 100% igual a você. Porque a personalidade seria diferente, pois é. Sim, vai junto, dependendo do que for doado. Por que não existe, até hoje eu entendo, por que não existe transplante de cérebro? Os chineses estão com uma pesquisa lá para fazer transplante de cabeça. Cortar a cabeça de um e colocar na cabeça do outro. Literalmente, é isso mesmo. Tá? Literalmente, cortar a cabeça de um e colocar na cabeça de outro. Será que isso vai funcionar? Não sei. Não sei. Tá? Mas a China tem alguns projetos que a gente tem que pensar, né? Então, Helena, entendeu, Helena? O que é a íris? Tá? A íris é algo que tem dentro do seu olho que te identifica. Ela é única. Só você tem a sua íris. Só você tem o seu polegar também. Entendeu? São coisas que nos identificam, então são únicos. Mais alguém? Naquela questão que você falou aí no passado sobre 2010 a 2018, em termos de modulação da pensão, não é avivamento. 2010 a 2018? Sim, é o crescimento. O crescimento. Não é avivamento, não. Crescimento é uma coisa, avivamento é outra, tá? O crescimento, né, é o número de pessoas que são convertidas. Por exemplo, falamos em crescimento de igreja, em crescimento do reino. A igreja, ela pode crescer e o reino de Deus não crescer. Por que a igreja cresce e o reino de Deus cresce? Eu vou dar um exemplo aqui, o irmão José Roberto me perdoe, mas eu vou dar o exemplo dele, tá?
Ele veio lá da igreja central de Lucas, não é isso, irmão Zé? Coelho Neto. O reino de Deus cresceu? Não, o reino de Deus não cresceu. Mas quem cresceu? Foi a primeira igreja batista do Riachuelo, porque ela ganhou mais um membro. A de lá perdeu. Isso se chama, o que nós falamos muito, que é pescar no aquário. Pescar no aquário. O peixe já está lá te esperando. Aí você vai lá, irmão, vamos lá para a minha igreja, né? Algum tempo atrás, uma pessoa daqui da igreja teve um convite de um outro pastor, né? E depois eu fiquei, quando eu ouvi isso, aqui dentro mesmo eu ouvi, né? Eu fiquei pensando, que falta de ética, né? A pessoa chegou e falou, olha, eu o chamei para ir para a minha igreja fazer isso, isso e isso, né? Mas a gente deixa nas mãos de Deus, tá? Quando a igreja ela cresce, quando você sai por aquelas portas ali, vai lá fora e prega o evangelho, e traz a pessoa para cá, ela é doutrinada, é batizada, aí a igreja cresceu. Mas quando acontece um caso desse, a igreja cresceu, mas o reino não cresceu. Aí a igreja, quando você faz isso, você vai lá fora e busca, a igreja cresce e o reino cresce, tá? Mas você pode também ir lá fora, pregar o evangelho, a pessoa tomar uma decisão e ir, por exemplo, para a Assembleia de Deus, para a igreja, outra igreja qualquer. O reino cresceu, mas a igreja do Riachuelo não cresceu, entendeu? Então são dois crescimentos que a gente tem que pensar. Igreja local, tá? Igreja local. Qual é a igreja que Jesus virá buscar? É a igreja batista? É a igreja Assembleia de Deus? Não. A igreja que Jesus virá buscar será a igreja universal. Não a universal que nós temos por aí, tá? Igreja universal dos salvos em Jesus Cristo, tá? Que engloba todos os salvos em Jesus Cristo. João 3,16 ele diz, porque todos aqueles, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não diz que todos, tá? Ele não diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos tenham a vida eterna. É isso que está escrito? Não. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus morreu para todos, mas não morreu por todos. Entendeu? Para todos e por todos. Ele morreu para todos. A salvação ela está disponibilizada para todos, mas ele morreu por aqueles que aceitam. É diferente. Mais alguém para a gente encerrar? Então nós temos 15 minutinhos. Eu vou orar. Que as mulheres possam aprender, né? Que a gente tem que encerrar. Que as mulheres às vezes terminam 10h30. 10h30. Né? São 10h15. Pontual. Né? Pontual. Dia Internacional da Mulher. Tá vendo? Vamos orar então. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, ó Pai, de estudos da Tua Palavra, ó Pai. Estudos, ó Pai, denominacionais, ó Pai. Sabemos que no céu, ó Pai querido, não há denominação, ó Pai, mas ali, ó Pai, está a Igreja Universal dos Salvos em Jesus Cristo, ó Pai. Todos aqueles que confiarem e acreditarem em Jesus Cristo como Salvador, ó Pai, é esta igreja que Ele virá buscar, ó Pai. Então que nós, ó Pai querido, possamos ter a certeza, ó Pai, que estamos fazendo parte desta igreja, ó Pai, que um dia Jesus Cristo virá buscar, ó Pai. Ajuda-nos a entender a Tua Palavra, ó Pai querido, a cada dia que estivermos falando aqui, ó Pai, da declaração doutrinária, ó Pai, mas sabemos, ó Pai, que não é a denominação, não é a identidade que salva, ó Pai, mas o que salva é aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ó Pai. Isso que é o mais importante, ó Pai, para aprendermos, ó Pai, dentro da igreja, ó Pai, que Jesus Cristo é o único caminho, ó Pai. Cuide de nós, ó Pai, e continua com o resto do culto, ó Pai, para que possamos entender a Tua Palavra de maneira especial, ó Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém.